Esse sangue poderia ser meu, mas não é. Aos 21 anos, em um corpo jovem, senti a agulha penetrar em meu braço enquanto segurava aquela bolinha vermelha na esperança de ajudar, sem saber que seria eu a pessoa mais tocada por aquela doação. Aquela criança que esperava pelo meu sangue nunca o recebeu. Foi uma única experiência, achando que seria doadora para sempre, mas a convocação recebida por uma correspondência mudou tudo na minha vida. Quando retornei ao hemocentro, soube o motivo. Houve alteração em um exame. Nesse momento eu pensei, pode ser anemia ou, quem sabe, até uma gravidez. Mas o exame alterado tinha apenas 3 letras: HIV. O meu chão se desfez, o coração parou, a respiração cessou, o choque tomou conta, o medo se alojou em mim e as lágrimas rolaram. As pernas tremeram numa dança de emoções onde os sentidos se perderam. Então, gentilmente, o médico me disse que, conforme o cenário da época, tudo estava melhorando e que eu teria em média 7 anos, não de vida, mas de sobrevida. Ou seja, que a expectativa era de que eu vivesse até os meus 28 anos. Entrei em luto. Todo mundo em algum momento da vida passou ou vai passar pelo luto. Mas o meu luto foi por mim mesma, porque eu tinha morrido naquele momento, próximo às 15 horas, em um dia de 1997. E sim, eu morri. Não me preveni, era tão simples usar o preservativo, mas eu não usei. Senti culpa e culpei também, mas depois entendi que a responsabilidade era de via dupla e isso de certa forma me aliviou. Nos dias de hoje a proteção está ao alcance de todos, ninguém mais precisa se expor ao risco de infecção. As opções são muitas e acessíveis. Além da camisinha, há o lubrificante e a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Para situações de emergência existe a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. A testagem e o tratamento são vitais e também são formas de prevenção, e o melhor de tudo isso está disponível de forma universal e gratuita pelo SUS, nas unidades básicas de saúde. Mesmo sendo também uma proteção, o medo tem o poder de nos travar de vez em quando. Quando o enfrentamos, como no diagnóstico de HIV, desafiador e perturbador, o melhor a fazer é buscar informações, conversar com pessoas e acompanhar fontes confiáveis. Eu não tinha com quem falar, não conhecia meus pares, não existiam redes sociais e nem WhatsApp. Minhas referências eram o meu médico e a Biblioteca Municipal de Porto Alegre. A internet era cara, ruim e com pouca informação. Para mim é fácil hoje dizer que converso de frente com meus medos, mas naquele momento não era assim. Eles me dominavam completamente. O medo de morrer, de viver, afinal, como seria essa vida? E o mais louco de tudo é que mesmo com todas as mudanças que o HIV me fez acreditar que eu viveria, na verdade a única que chegou foi a mudança interna. A dor foi interna, psicológica, sofrida e com muito, mas muito choro. Minha saúde nunca mudou, eu nunca adoeci e o motivo é que apesar de eu viver com HIV, eu nunca tive AIDS. Isso mesmo, são coisas diferentes. HIV é um vírus controlável e com tratamento podemos nunca adoecer. E sem tratamento a imunidade cai e são abertas as portas para doenças oportunistas, entrando assim em estágio de AIDS. Mesmo assim, essa dor fez morada em mim por longos anos. E o que era aquela dor? De ficar doente? De morrer? Em parte sim, mas o pavor mesmo era do preconceito. Foi assustador e aterrorizante por um período, mas é libertador quando entendemos e tomamos conta dos nossos sentimentos. Só que antes disso, eu tive duas gravidezes. E o medo de que acontecesse a transmissão vertical, aquela onde o bebê pode ser infectado na gestação, no parto ou até mesmo na amamentação.
Mas essas duas meninas, hoje mulheres, não vivem com HIV. Mas até ter esse resultado não era medo, era pavor. A minha cabeça não funcionava. Era diferente de hoje, em que tecnologias, acompanhamento e tratamento no pré-natal fazem a mamãe ficar indetectável e o bebê nasce saudável. E o que significa estar indetectável? Significa que com o tratamento a quantidade de vírus fica tão baixa que ele não circula mais no sangue. Que louco, né? E tem mais. Nessas condições, a chance de transmitir o vírus por qualquer via sexual é zero. Não há transmissão. Ficamos intransmissíveis. Quem diz isso são estudos globais que atingem os 5 continentes. Por esse motivo, a ciência afirma que a pessoa mais segura para se relacionar é aquela que tem o diagnóstico, faz o tratamento e acompanhamento, inclusive de outras ISTs com exames semestrais. Então não te assusta se alguém te contar que vive com HIV. Se ela ou ele contou, é porque está se cuidando. E ninguém tem obrigação de abrir a sua sorologia. Existem legislações que nos protegem. Em mais de 40 anos de epidemia, muita coisa mudou. Hoje, as pessoas que morrem de AIDS são aquelas que descobrem quando já estão muito doentes e aquelas que perdem a aderência ao tratamento por diversos motivos, entre eles o medo de que pessoas conhecidas e familiares descubram. Esse medo é um sintoma de uma doença muito mais grave e muito mais cruel que a AIDS, é o preconceito. Para que o preconceito ao menos diminua, é preciso, por favor, entender que as únicas maneiras de transmissão do HIV são através do sexo sem proteção, compartilhamento de seringas e pérfuro cortantes infectados e transmissão vertical. Qualquer coisa fora disso, qualquer mesmo, não transmite. Em Alvorada, no Rio Grande do Sul, a luta contra o HIV e AIDS é um delicado equilíbrio entre esperança e desafio. Parte da região metropolitana de Porto Alegre, a cidade enfrenta altas taxas de infecção, enquanto a Secretaria de Saúde implementa ações de prevenção e tratamento para mudar esse cenário. No entanto, o verdadeiro combate está em vencer o estigma e a discriminação que ainda persistem. Cada esforço de educação e sensibilização torna-se um farol de compreensão, iluminando o caminho para um futuro onde a coragem e a solidariedade definem a coletividade. Minha jornada, marcada por períodos de caminhadas e pausas, foi solitária, mesmo com alguns apoios ao longo do caminho. Consultas, exames e remédios eram enfrentados com coragem, uma coragem que só reconheci anos depois. Naquele tempo, me achava fraca. E encontrar alívio no ato de ler um livro, sentar e dedicar alguns momentos ao prazer da leitura, tornou-se uma janela para o descanso e o autoacolhimento. Ler é como acalentar a alma e a mente. Mesmo assim, ainda passo por períodos vagando pelos livros não lidos. A liberdade de viver, de pensar, de falar e de ser, a liberdade de sonhar e decidir, sempre tentando esquecer os julgamentos. Esses eu guardei e joguei a chave fora. O olhar para dentro só ocorre quando há movimento interno. Dúvidas, novidades e pensamentos, desde os mais ingênuos até os mais profundos. Não nasci pronta e não estou pronta. Há tanto a desbravar e construir dentro de mim. Expor minha sorologia me libertou de algo que eu nem sabia que precisava ser libertado. Aqui dentro apenas há movimento, desejos e inspirações. Descobri que minha voz pode ecoar por aqueles que não podem falar, aqueles que decidiram manter sua sorologia em sigilo pelos mais diversos motivos. Pessoas que conheço, próximas ou não, me procuraram para contar que também vivem com HIV. Confiaram em mim. Antes disso eu não sabia e nem precisava saber. É uma informação íntima que só deve ser falada se for uma opção. Não há obrigação e por isso digo com muita tranquilidade
que todos conhecem ao menos uma pessoa que vive com HIV, mesmo que não saiba. Por isso, me observo de fora para dentro com frequência. Manter a mente ativa e o entendimento aguçado traz aprendizados e senso crítico. Estou aqui após 30 anos de infecção, cheia de saúde e qualidade de vida, consciente de que o vírus não me define. Ele é pequeno e com o tratamento torna-se inofensivo. Eu e ele temos um acordo. Eu mando e ele obedece. Eu vivo e ele dorme. E assim seguimos nossas vidas. Lembro bem que quando eu tinha 29 anos me via com o pé no declínio da vida, no sentido de ser muito velha para ser uma mulher vaidosa e interessante. Isso durou alguns anos. Baixa autoestima, insegurança, preocupada com o olhar alheio e outras coisas. Era como se eu tivesse um mar para desbravar e não soubesse nadar. Mas o tempo é um amigo silencioso. Hoje, muito depois desses 29, tenho a idade apenas como um número. Ela não me define. E aos poucos tenho aprendido a ser mais gentil comigo. Comemoro minhas pequenas conquistas, sinto orgulho de mim, percebo melhor o meu valor e me cuido mais. Eu nasci de parto natural no dia 3 de outubro de 1975 e morri no dia 27 de março de 1997 ao receber o meu diagnóstico. Anos depois, não tenho a data, eu nasci de novo. A verdade é que eu não morri. Eu passei da sobrevida para a vida. E que sejam bem-vindas as rugas, querendo ou não, elas chegam. Melhor sermos amigas, e como dizia o meu pai, ninguém quer envelhecer, mas ninguém quer morrer jovem. A cura do HIV ainda é funcional e não total. Se dá pelo tratamento e pela fala. Falar numa sessão de terapia nos ajuda a escutar a nossa voz e o que é dito através dela. E também descobrimos o que fazer com essas palavras. Não é incomum nossas angústias passarem ou diminuírem nesse percurso. Temos a premissa de novela, com ares tão dramáticos, mas podemos ver que a vida não é assim. Precisamos de educação nas escolas, nos ambientes públicos, privados e empresas. A educação é a fonte primordial para aplicar todas as incríveis ferramentas de prevenção que temos à disposição no SUS para erradicar a incidência de HIV. O HIV é uma questão de saúde pública e nós, como cidadãos e eleitores, precisamos buscar e receber essas informações e saber onde encontrar e como utilizar tais métodos de prevenção. Precisamos de inclusão, senso crítico, saúde física, saúde mental, qualidade de vida, respeito, democracia, liberdade e vida. Pelo menos isso. O HIV é assunto de todos. De todos. Quando eu era criança, olhava para o céu e pensava, como deve ser bom voar. Hoje, beirando os 50, eu viajei pouco, voei pouco, mas algumas das vezes eu recebi a melhor sensação que o avião pode nos dar, a liberdade. O vento e o movimento são outros. Cada pessoa tem um significado para a sua liberdade. Para mim, o salto de paraquedas é simbólico. Se eu posso saltar, eu posso fazer tudo. Digo para mim mesma como se fosse simples assim. Mas algo se rompe de certa forma, algo se transforma em cada salto. E a partir de cada um eu sinto mais coragem de enfrentar os meus desejos e lutar, mesmo com algumas dificuldades. Por nós, por quem vive com HIV e conseguir atingir de um a quebra do preconceito e da discriminação.